irmãos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós retomamos a exposição no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, e especialmente nesta noite meditaremos no capítulo 8, dos versos 1 a 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, de 1 a 11. Hoje nós veremos um dos momentos mais gloriosos que aconteceu na nação de Israel. Este texto é paralelo ao que também está escrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo 5, dos versos 2 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus, acompanhe atentamente. Então, Salomão congregou os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nele havia. Os sacerdotes e levitas é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido diante dele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, do alto, cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, diante do Santo dos Santos, porém de fora não podiam ser vistos. E ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, a não ser as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel a saírem da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, clamando a direção do nosso Deus. Ó soberano Senhor, clamamos a Ti, ó Deus, que nos auxilie mais uma vez, por compaixão, por misericórdia, por graça, para que nós compreendamos a Tua palavra, para que nós aprendamos a Tua palavra, para que o que será dito, Senhor, nesta noite, possa adentrar o nosso coração, possa nos trazer santidade, possa nos trazer reverência, possa, Senhor, nos trazer ímpeto e desejo de louvarem ao Senhor e viver de fato para a glória do Teu santo nome. Ensina-nos a importância da Tua presença e da certeza dela no meio do Teu povo, ó Deus. E que de fato isso nos conduza na nossa peregrinação cristã a vivermos mais e mais de maneira que agrade a Ti. A oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no último sermão, nós vimos aspectos principais e importantes da construção do templo, do grande templo de Israel. E nós vimos, a partir do capítulo 6 e capítulo 7, o que o texto mostrava acerca desse lugar tão grandioso, que tinha como significado bíblico e pleno a ideia de ser um santuário que lembrasse, que remetesse ao Éden,
O Éden que foi o primeiro lugar onde o homem teve relacionamento íntimo com o Senhor, próximo ao Senhor. O Éden que era um santuário, o lugar da presença de Deus na terra. E quando nós olhamos os detalhes da construção do templo, nós temos essa ideia deixada de maneira clara, que ali estava se construindo algo que remetia ao Éden, mas que acima de tudo se esperava ali a presença do Senhor. Vimos todos os preparativos, os utensílios mais importantes daquele lugar, mas faltava algo. Algo precisava chegar àquele lugar tão magnífico, tão grandioso, feito com madeiras nobres, com ouro, com pedras preciosas e tudo que havia de mais importante, que era a arca do Senhor, a arca da aliança. E o que era a arca da aliança, queridos? Este baú dourado feito de ouro, com a tampa da propiciação, assim chamada, com 2 querubins, do lugar onde o sangue, uma vez por ano, era ali aspergido para que o Senhor perdoasse o pecado de todo o povo, que era carregado apenas por meio de varas enormes. Esse utensílio era o quê? Era a certeza da presença de Deus. Ali estavam as tábuas da lei dentro da arca do Senhor, e onde ela estava havia vitória contra os inimigos. Aonde ela estava significava ali a presença do Deus Todo-Poderoso, e era a arca que faltava chegar naquele lugar. A arca era a certeza da presença de Deus no meio do seu povo. E aqui neste texto, ela chega, ela vem para adentrar o templo de Deus, para consumar essa ideia de que Deus estava vindo para habitar no meio do seu povo. E há 3 coisas que nós podemos observar claramente aqui nesse texto: que quando Deus se faz presente no meio do seu povo, há, em primeiro lugar, ajuntamento congregacional; em segundo lugar, adoração sacrificial; e em terceiro lugar, contemplação da glória divina. Quando Deus se faz presente no meio do seu povo, que é o que o texto deixa claro aqui, essa vinda da presença do Senhor, nós temos aí esses 3 aspectos muito claros. Em primeiro lugar, há ajuntamento congregacional. O texto que nós lemos começa dizendo que Salomão congregou, reuniu todas as autoridades de Israel. Quem eram eles? Líderes das tribos de Israel, chefes das famílias. Esses faziam parte da liderança nacional ao lado do rei e também de sacerdotes. Alguns deles até se tornavam conselheiros pessoais do rei. E eles foram convocados para algo muito especial, para levar a arca do Senhor até o lugar que lhe era devido. Não literalmente, porque os únicos que poderiam de fato carregar a arca em seus ombros eram ali os levitas e sacerdotes, mas eles foram convocados para uma espécie de procissão, enquanto a arca e todos os utensílios sagrados eram levados até o templo. E aqui nós já temos um princípio importante, queridos, no texto, que podemos tirar coisas proveitosas. O princípio de liderança espiritual. Certos homens são chamados por Deus a liderar o seu povo, a liderar o seu povo, a conduzir o seu povo para o culto ao Senhor, para que todas as coisas possam, diante das famílias, diante do povo de Deus, caminhar corretamente de acordo com os desejos do próprio Senhor. Essa hoje, por exemplo, é uma responsabilidade daqueles que estão na condução da igreja, pastores, presbíteros, diáconos. Nós somos levados e conduzidos pelo Senhor a também conduzir o seu povo para que vivam para a glória dele, para que possam exaltar, fazer as coisas da maneira dele. É o princípio de autoridade espiritual que esses anciãos aqui em Israel cumpriam. Era o papel da vida deles também. Saber glorificar a Deus, saber desfrutar da comunhão com Deus e conduzir os seus a fazerem o mesmo. E queridos, nós precisamos ressaltar algo muito importante aqui também. Essa ideia de conduzir famílias,
esse mandamento, esse aspecto tão claro de conduzir as famílias para perto de Deus, é algo que pertence aos homens de Deus, aos líderes dos seus lares, por exemplo. Na vida da família cotidiana, os homens, os pais são responsáveis perante Deus a conduzir as suas famílias ao Senhor, a conduzir a família a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor, a exaltar ao Senhor. Segundo um dos comentaristas que eu estava lendo para fazer esse sermão, ele diz que esses homens em Israel eram responsáveis por aprender e levar a lei também às suas famílias, para que fosse obedecida. E é papel dos homens, é papel dos maridos também, levar a sua família para mais perto de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de uma crise de masculinidade espiritual dentro das igrejas. Os homens, os pais de família, aqueles que são cabeças, não estão se importando em conduzir as suas famílias para mais perto do Senhor. Apenas querem trabalhar, apenas acham que dar do bom e do melhor, ou o máximo que pode, é suficiente, quando na verdade o primeiro papel do homem de Deus é glorificar a Deus e levar a sua família a glorificar a Deus. Mas nós estamos vendo, infelizmente, esse mal no nosso meio. Pais que não sentam com suas famílias para poder fazer culto doméstico, para poder ler uma porção da palavra, uma pequena porção da palavra, orar com a sua família, cantar com a sua família. Passa mais tempo no celular, na televisão. Eu quero descansar, eu trabalhei o dia todo, eu quero ficar quieto, ou eu quero sair, eu quero esfriar a cabeça, mas tem dificuldade de conduzir a esposa e os filhos para a presença do Senhor. Meus irmãos, homens, acordem, esse é um papel nosso. Ah, mas deixa que a minha esposa faz, porque ela é crente. Bênção que ela é crente, bênção que ela é a mulher do Senhor, mas biblicamente esse papel é meu e é teu. Não pode ser negligenciado. Imagine uma coisa. Imagine que quando não se cumpre o papel que lhe é devido, as coisas entram em colapso. Quando o policial, ao invés de exercer a lei, ele começa a exercer aquilo que é anti-lei, aquilo que é errado, as coisas vão entrar em colapso. Quando um bombeiro, ele não vai apagar o fogo, apagar as chamas, o que vai acontecer? As coisas vão ser consumidas por essas chamas. Quando um administrador não sabe administrar, tudo vai mal, com certeza, seja na empresa ou qualquer outro lugar. Nós vemos aqui no nosso Brasil, quando políticos não sabem exercer o seu papel corretamente, a sociedade vai entrar em colapso nas diversas áreas. E pais, se vocês não cumprirem os seus papéis, vocês verão as suas famílias colapsar. Infelizmente hoje também, nós estamos vendo essa crise de masculinidade entre homens. Porque os pais, eu estou falando de pais crentes, estão deixando de ensinar aos seus filhos a pensarem como homem, a agirem como homem. Principalmente visando a glória de Deus. É o nosso papel, queridos. Não negligenciemos isso, porque o Senhor exige isso de nós. E é dito no verso 5 que toda a congregação de Israel veio louvar ao Senhor justamente por meio desses chefes de família. Outra coisa interessante no texto, quando que Salomão decidiu fazer essa festa, esse momento, aonde em cortejo a arca do Senhor estava vindo para o seu lugar? Salomão decidiu dedicar o templo durante a festa de Sukkot, ou festa dos tabernáculos, que tradicionalmente acontecia no mês de Etanim, o 7º mês, ao que tudo indica quase um ano depois do término do templo. Você vai ver no capítulo de número 6, que o templo foi concretizado no 8º mês, que é o mês de Bul. E agora no mês 7, então a arca está vindo para o seu lugar, esse momento. E você deve se perguntar por que tanto tempo? Além disso, porque exigia-se preparação.
Então foi quase um ano de preparação para isso. No 7º mês instituiu a festa também para que essas gerações lembrassem dos feitos de Deus para com os filhos de Israel, que o fez habitar em tendas quando os tirou do Egito. E é interessante também que foi no 7º mês que a arca de Noé pousou no monte Ararat. Não é em vão. Foi no 7º mês. Foi também no 7º mês que acontecia o dia da expiação ou da purificação, onde era jogado sangue na tampa do propiciatório da arca, onde o sumo sacerdote oferecia ali esse sacrifício diante do Senhor por todo o povo. Era também no mês 7 que acontecia a festa da colheita. Era também neste mês que Moisés, em Deuteronômio 31, fala da importância de ler a lei diante de todo Israel. Ou seja, o 7º mês era um mês de renovação da aliança. Esse mês era muito importante e Salomão escolhe ele. Porém, não tinha sido apenas os israelitas que habitaram em tendas, mas o próprio Deus também habitou numa tenda, um tabernáculo. E aonde o povo ia, a tenda também se movia. Mas agora o Senhor está se estabelecendo no meio do seu povo. Infelizmente, queridos, depois do erro de Salomão, esse é o tema dessa série de mensagens: as consequências catastróficas da quebra da aliança. Depois de Salomão, o povo começou a derrocada espiritual e também deixaram de celebrar as festas desse mês tão importante por muito tempo. Meus irmãos, a Bíblia nos diz, lá em Colossenses capítulo 2, que todas as festas, todos os rituais se cumpriram em Cristo Jesus, nosso Salvador. E essa ideia da juntação congregacional hoje só é possível também por meio da certeza de Cristo Jesus vindo e habitando no nosso meio. O Senhor nos congrega, o Senhor nos reúne como seu povo, porque Ele também habita no nosso meio, Ele está no nosso meio. E queridos, essa realidade da presença do Senhor no meio de nós, ela é sim real, conforme nós lemos no livro do profeta Zacarias. É real. Então nós devemos, diante da presença real do Senhor, cumprir também aquilo que nos é devido do nosso papel. Eu falei daqueles que são homens, mas também todos, mulheres, crianças, devem cumprir aquilo que é necessário diante do Senhor. Mas é também um tempo de celebração. E veja, quando nós falamos de tempo de celebração, nós não falamos simplesmente do que se vê muito aí, desordem, gritaria ou qualquer outro tipo de coisa. Mas para nós, todo domingo é dia de celebração, é dia de estar na presença de Deus, é dia de adorar ao Senhor, é dia de glorificar ao Senhor em família, todos num só corpo, adorando e exaltando o verdadeiro Deus. E esse texto ressalta isso ainda mais para nós. Mas temos mais lições aqui. E o texto nos diz que quando o Senhor se faz presente no meio do seu povo, deve haver também adoração sacrificial. Deve haver também adoração sacrificial. Volte aí para o verso de número 5. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido diante dele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Queridos, esse foi um momento de magnífico louvor ao Deus Todo-Poderoso. O texto paralelo a esse, que conta a mesma história, o mesmo momento, lá em 2 Crônicas 5, diz que os levitas entoavam um coro que estava também no Salmo de número 136, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus, a presença de Deus estava vindo por meio da arca do Senhor, mas o Deus que merecia o louvor, por quem era, pela sua representatividade, exigia também sacrifícios por meio do seu povo.
E o que vemos aqui é um gigantesco sacrifício com um número de animais tão grande que não se podia contar. Porém, esse não é um mero sacrifício sem significado. Primeiro que sacrifícios eram sinais de oferta para que houvesse purificação diante de Deus. E ninguém podia se aproximar do Senhor sem essa purificação. E eles estavam se aproximando do templo. Inclusive, no dia da expiação, nós temos essa ideia de novamente a arca sendo utilizado para um momento de sacrifício pelos pecados da nação. Devemos lembrar também, queridos, que hoje podemos nos aproximar de Deus, porque Cristo é o sacrifício perfeito. Nós sempre precisamos ter isso em mente. Diante do Senhor, o povo oferecia sacrifícios, mas nós devemos nos lembrar que nós não oferecemos mais sacrifícios ao Senhor, porque Cristo foi o sacrifício perfeito, porque Cristo foi o sacrifício eficaz. Por isso que nós não precisamos mais sacrificar nada. Toda vez que o povo de Deus se reúne, a figura, o significado, a essência de Cristo como sacrifício já é suficiente para perdoar, para lavar e remir o povo do Senhor. Mas é bem provável que esse ato sacrificial aqui remeta a algo que aconteceu com Davi em 2 Samuel 6. Lá diz que Davi congregou todo Israel para levar a arca do Senhor de um lugar chamado Baalá de Judá para Sião, para o Monte Sião. A arca estava na casa de um homem chamado Abinadab. E aqui veja uma questão interessante, nem sempre a arca estava no seu lugar devido. A arca, por exemplo, havia sido roubada então pelos filisteus. Ela estava por um tempo sob o domínio dos filisteus e isso gerou muitas consequências ruins para eles. Mas neste momento aqui a arca não estava no tabernáculo. E nesse transporte, Davi caiu na besteira de querer carregar a arca da mesma maneira que os filisteus fizeram. Carregar um carro, uma carroça. Ah, pastor, qual é o problema? Ficaria mais fácil, né? Botar ali um negócio grande com 2, 3 rodas, um cavalo puxando, tá ótimo. Só que a lei dizia que a arca deveria ser carregada entre bastões, segurados por levitas e sacerdotes. E aconteceu que Uzá, que provavelmente nem sacerdote era, viu que o carro ia virar, colocou a mão na arca para ela não cair, e assim ele morreu. O Senhor se irou por causa da desobediência que Davi cometeu. E aqui, temendo ao Senhor, Davi novamente convoca a ida a Jerusalém, oferecendo sacrifícios pelo caminho. A cada 6 passos, o sacerdote parava, matava um bicho. Dava mais 6 passos, parava, matava um bicho. Olha que coisa, né? Imagina aí essa cena. E o que vemos aqui é o povo regando a ida da arca para o templo com sacrifícios, para que fosse algo agradável a Deus, para que fosse algo feito da maneira correta. E agradou sim o Senhor, porque como veremos à frente, Deus veio e se fez presente. Mas aqui também fica uma outra questão importante que precisamos pensar. Queridos, não adianta festa, não adianta celebrações, se o que for feito não agradar ao Senhor. Veja, a preocupação provavelmente de Salomão é que aquele momento de sacrifício, aquela procissão até o templo, conforme nós vimos, a arca estava na cidade de baixo, na cidade de Davi, e essa procissão ia até o pináculo centro, em cima, no templo, na cidade de Jerusalém. Mas não adiantava a festa que estava sendo feita se os sacrifícios não fossem agradáveis a o Senhor. Fica aqui, queridos, essa ideia também muito clara. Imagina que nós, enquanto povo de Deus, tenhamos aqui uma igreja
faltou pilha aqui, né? Uma vez, queridos, que nós temos isso em mente, nós devemos também nos lembrar que o povo de Deus, além de fazer tudo o que é necessário para agradá-lo, deve também dar o máximo de si. Muitos sacrifícios foram feitos. Muitos sacrifícios foram colocados diante do Senhor, mas o povo estava ali tentando dar o máximo de si. É como a história de um garotinho, cuja sua irmã precisava de uma transfusão de sangue. Ela estava sofrendo da mesma doença a qual o próprio menino havia sofrido 2 anos antes. E o médico explicou que essa transfusão de sangue só poderia ser feita por alguém que teve a mesma doença. Então o garoto, para doar sangue para sua irmã, ele foi convocado pelo médico. Ele disse, sim, se for possível, eu dou a minha vida pela minha irmã, quanto mais o meu sangue. Os meninos se chamavam João e Maria. O rapazinho aceitou com empenho. Em um determinado momento, ele trêmulo, chamou o médico e disse assim, doutor, quando eu vou morrer? Na cabeça dele, ele teria que dar todo o seu sangue para a irmã. Na cabeça dele, ele teria que doar toda a sua vida como um sacrifício para a sua irmã. E queridos, devemos, usando isso como ilustração, fazer o mesmo. Nos doarmos para o Senhor como se fosse a nossa própria vida o tempo todo como um sacrifício. Algum dia Deus pode exigir o nosso sangue e vida para o seu serviço, morrer por causa do evangelho, e com certeza se Ele exigir, Ele vai merecer, afinal Ele deu o seu Filho por nós. Mas observem que a maioria dos sacrifícios que Ele exige de nós é amor, temor, é nós deixarmos diante dele o nosso conforto para servi-lo, o nosso dinheiro, os nossos sonhos, os nossos desejos diante dele para servi-lo. Esse é o sacrifício que o Senhor exige de nós. E a minha pergunta para você é: você tem sacrificado a sua vida para Deus? Você tem doado a tua vida para Deus? Faça essa pergunta. E eu sei que a resposta vai vir a você mesmo neste momento. Você tem se dedicado a vir ao culto ao Senhor, cultuar ao Senhor, se dedicar ao Senhor? Nós temos explicado aqui o que é culto, por isso somos indesculpáveis. Mas se você está vindo apenas, aqui é um momento aonde eu estou vindo para adorar a Deus ou assistir o culto simplesmente, você não tem se sacrificado. Esse é um momento de servir, de adorar de todo o nosso coração. Nós temos, por exemplo, algumas coisas que fazemos na nossa igreja, algumas programações, reunião de oração, EBD, dentre outros. E por que muitas vezes você tem falhado? O que você faz de mais importante na sua vida que você não pode estar no meio do Senhor, do povo do Senhor, para estar junto com a congregação, para aprender mais, para se dedicar mais ao Senhor? O que é mais importante do que isso? Você tem se doado a Deus e se sacrificado no seu dia a dia? Você tem vivido para a glória do Senhor? Na presença de Deus, exige-se sacrifício, adoração sacrificial ao Senhor. E é isso que o texto nos leva a pensar também. Nas situações, sacrifício ao Senhor. Na nossa vida, sacrifício ao Senhor. O que tem que ser agradável quando Deus se faz presente no meio do seu povo é tudo aquilo que glorifica a Ele, nada mais. Reveja a tua vida diante de Deus. Porém, há um terceiro ponto, um terceiro elemento aqui que precisamos observar. Quando Deus se faz presente no meio do seu povo, o que se vê também é a contemplação da glória divina. A arca veio. Os sacerdotes a colocaram no Santo dos Santos, debaixo das imensas asas dos querubins que foram citados nos capítulos anteriores. Os varões pelos quais a arca era carregada se sobressaíam, mas não era visto de fora do templo. O povo via do lugar santo esses varões que carregavam a arca, mas de fora
não era possível ver. E observe aí que no verso de número 8 nós temos uma nota editorial, né? Ali está assim até o dia de hoje. Isso significa que provavelmente o autor terminou de escrever o livro de Reis até aqui antes do cativeiro babilônico, onde o templo foi destruído. Mas o verso 9 nos mostra algo ainda interessante até aqui, através desse relato. Por quê? Porque, queridos, lá em 1 Samuel 6,19, homens morreram por querer olhar dentro da arca. Não era permitido, mas observe que o verso 9 nos mostra, revela aos olhos imagináveis do povo o que tinha dentro da arca. O povo é chamado a contemplar, e o que tinha lá? As tábuas da lei, os mandamentos, pastor e o cajado de Arão. E o maná, a vasilha com maná, né? Já estou vendo uns olhos aqui, cadê? Não ficava dentro da arca? Ficava não. Quando você vai olhar os textos que falam, lá em Números, lá em Êxodo, a arca ficava diante dela, diante da face dela, da presença dela, o cajado de Arão e uma vasilha com o maná. Mas dentro, o que é que tinha lá dentro? Lá dentro estavam as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Essa é uma discussão que existe aí até hoje, mas os textos conduzem para isso. E o autor faz questão de ressaltar que a única coisa que tinha eram as tábuas da lei. Os versos 10 e 11 então nos mostra algo glorioso. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. E aqui, naturalmente, você vai lembrar de Êxodo 40, 34, quando na tenda do encontro, na tenda onde o Senhor começou a se fazer presente, viu-se ali uma nuvem que tomou, que encheu aquele lugar, que mostrou a presença de Deus, mas também onde havia uma densidade de ocultação para que não se visse a presença de Deus, conforme também o próprio Salomão descreve nos versos de número 12 e de número 13. E aqui nós temos a mesma coisa, o Senhor vem e o Senhor se faz presente no meio do seu povo. Isso significa que a forma que as coisas foram organizadas, o ajuntamento do povo, os sacrifícios foram agradáveis a Deus. E o que é que aconteceu? Ele se fez presente. Queridos, Deus não vai se fazer presente se não fizermos as coisas da maneira dele. Mas, em termos gerais, o que é que podemos dizer? Que a presença do Senhor está, sim, no nosso meio. Estabelecida de uma vez por todas. Mas, pastor, eu não estou vendo uma nuvem enchendo esse lugar. Eu não estou vendo algo miraculoso enchendo esse lugar. Mas a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. E é interessante que isso vinha sendo deixado claro também, como por exemplo, no Monte da Transfiguração. Jesus estava ali, e o que é que se viu? Jesus transformado, as suas vestes transformadas, e uma fumaça encheu aquele lugar, justamente apontando para essa ideia que Jesus era a presença de Deus. E Jesus Cristo hoje habita no meio da sua igreja, ele está no nosso meio e nada pode desfazer isso. Mas haverá também esse dia onde nós o veremos face a face. Lá Paulo em 1 Coríntios 13, falando sobre o amor, ele remete a Cristo. Hoje nós vemos de maneira obscura, mas um dia veremos face a face o que é esse amor em Cristo Jesus. Dizia também lá nos evangelhos que o povo que andava em trevas viu poderosa luz, porque a presença de Deus
era refletida por meio de Cristo, nosso Salvador. Portanto, devemos nos alegrar com esta verdade. Devemos entender que não mais morreremos, né? Por estar próximo do Senhor. Por dizer assim, por tocar na arca, Uzá morreu. Hoje nós não precisamos mais dessa arca. Muitos tentam falar aí onde é que a arca está. A arca está debaixo da mesquita, lá onde era o templo em Jerusalém. Oh, que coisa miraculosa! Mas a Bíblia fala, queridos, que houve a destruição do templo. A gente não sabe muito bem o que aconteceu com essa arca, mas em termos gerais, a arca está com o Senhor, conforme também a Bíblia diz. Porém, nós não precisamos mais da arca, porque hoje, pela fé, nós podemos tocar no Filho de Deus e entender que Ele está no nosso meio, entender que Ele é suficiente como a presença de Deus para nós e não mais morreremos. E essa beleza da verdade que as Escrituras trazem, e nós podemos contemplar a glória divina. Eu não vi Jesus a olhos nus, não precisamos. Você já teve a sensação que, por mais que você nunca tenha visto Jesus aos olhos nus, você parece que Ele está do teu lado o tempo todo, destruindo o tempo todo? Sabe por que disso? Porque a palavra dele está no nosso meio, porque ela nos conduz. Ele é o verbo, Ele é a palavra. E essa é a realidade de Deus no meio do seu povo. Mas também a cada dia temos essa certeza, porque Jesus disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Portanto, queridos, quando Deus se faz presente, essas são as verdades que nós, como povo do Senhor, devemos ter em mente. Vamos nos ajuntar congregacionalmente para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Devemos nos sacrificar da maneira que agrada ao Senhor. Mas também devemos entender que no nosso meio há contemplação da glória divina por meio de Cristo, nosso Salvador. E qual é o meu papel e o teu papel? O nosso papel é levar a este mundo que jaz em trevas esta verdade. Muitos dizem assim: Deus está comigo, Deus está do meu lado. Mas a gente sabe que o lugar onde Deus habita é no meio do seu povo, é no meio da igreja. E muitos estão aí que serão chamados por meio da pregação do Evangelho para que venham e contemplem a face do Senhor. E esse é o meu papel, o teu papel. Pregar o santo Evangelho para que outras pessoas vivam, experimentem a glória de Deus em suas vidas. Nós vimos a grandeza da presença do Senhor. Esse foi um momento fundamental para Israel. E viu-se ali a glória do Deus Todo-Poderoso tomando aquele lugar, a presença do Senhor, o estabelecimento do Senhor no meio do seu povo. Isso nos mostra também que não há Deus maior, melhor ou tão grande, né, contra o nosso Deus. E essa é a verdade que nós vamos cantar neste momento. Convido você a colocar-se de pé para que possamos entoar este canto ao Senhor.